A Mão e a Luva, Machado de Assis, capítulo 18, A Escolha. Mrs. Oswald tinha falado demais. A baronesa não a incumbira de dizer à afilhada a razão por que a mandava chamar. Aconteceu, porém, que aquela indiscrição não foi a única. Mrs. Oswald, em vez de esquivar-se e deixar que entre Guiomar e a baronesa fosse tratar do assunto que as ia reunir, cedeu à curiosidade e acompanhou a moça. A baronesa estava sentada entre duas janelas, com a carta aberta nas mãos, tão atenta em relê-la que não ouviu o rumor dos pés de Guiomar e de Mrs. Oswald. Madrinha, chamou-me? Perguntou Guiomar, parando em frente dela. A baronesa ergueu a cabeça. Ah, é verdade, sim. Chamei-te. Senta-te aqui. Guiomar arrastou a cadeira que ficava mais próxima e sentou-se ao pé da baronesa. Esta, entretanto, havia dobrado lentamente a carta e tinha os olhos no chão, como a procurar por onde começaria. Quando os levantou, deu com a inglesa. Ia já ao falar, mas estacou. A afeição que lhe tinha não impedia que achasse demasiada familiaridade a presença de Mrs. Oswald em semelhante ocasião. Esperou alguns instantes, mas como a inglesa parecesse inteiramente distraída... Mrs. Oswald, disse a baronesa, vá ver se já deram de comer aos passarinhos. A inglesa percebeu que esses passarinhos, naquele caso, era uma pura metáfora, e que a baronesa nada mais fazia do que pedir-lhe delicadamente que se fosse embora. Todavia, não se deu por achada. Parece-me que não, disse ela, vou já saber disso. Olhe, disse a baronesa quando ela já ia a meio caminho, encoste-me estas portas e dê ordem para que ninguém nos interrompa. A inglesa obedeceu e saiu. A careta que fez ao sair ninguém lá pôde ver, e não se perdeu nada. As duas ficaram a sós. Senta-te aqui, Guiomar, disse a baronesa, indicando um banquinho que lhe ficava aos pés. Guiomar deixou a cadeira e foi sentar-se no banquinho, pousando amorosamente os braços nos joelhos da madrinha. Esta cingiu-lhe a cabeça com as mãos, e assim esteve longo tempo sem falar, mais eloquente naquela mudez em que a palavra pertencia ao coração. Ambas estavam comovidas, e Guiomar, de envolta com um suspiro, murmurou este único e doce nome: Mamãe. Era a primeira vez que ela lhe dava este nome, e tão fundo lhe calou a alma a baronesa que a resposta foi cobri-la de beijos. Sim, tua mãe, disse a madrinha. A que te deu o ser não te amaria mais do que eu. Tens a alma e a ternura da filha que o céu me levou. E todas as mães que perdem filhos pudessem substituí-lo do mesmo modo, desapareceria do mundo a maior e mais cruel dor que há nele. A resposta de Guiomar foi apertar-lhe as mãos e beijar-lhes. Seguiu-se uma pausa em que a comoção a pouco e pouco desapareceu e a baronesa olhou para a carta de Luís Aires amarrotada pelo gesto de Guiomar. Guiomar, disse ela enfim, já refletiste no pedido de ontem à noite? A moça esperava que a madrinha lhe falasse no pedido de Luís Alves. A pergunta da baronesa desnorteou um pouco. Sua inteligência, porém, era clara e sagaz. A resposta foi outra pergunta. Uma noite será bastante para decidir de todo o resto da vida? Disse ela sorrindo. Tens razão, minha filha, mas a pergunta era natural da parte de quem quer ver realizado um desejo. Jorge pediu-te em casamento. Sabes que é um excelente caráter? Excelente, respondeu a moça. Uma boa alma, continuou a baronesa, e um moço distinto. Parece gostar muito de ti, segundo disse ontem, não? É natural. Só se admira que não te amem muitos mais. A baronesa parou. Guiomar brincava com as franjas da manga sem se atrever a levantar os olhos. Deve saber, continuou a baronesa, que eu estimaria ver que este casamento se efetuasse. Estou convencida de que te faria feliz. E a ele também, pelo menos tanto quanto é possível julgar das coisas presentes. Que diz o teu coração? E como Guiomar não respondesse logo, esquecia-me de que me disseste há pouco. Uma noite não é bastante para decidir de todo o resto da vida. Bem, ouvir-me-ás mais duas coisas.
A primeira é que lê tu mesma esta carta. A baronesa deu a carta a Guiomar, que a abriu e leu o pedido de Luiz Alves fazia de sua mão. Enquanto ela percorria com os olhos as poucas linhas escritas, a madrinha parecia observá-la fixamente, como a tentar ler-lhe no rosto a impressão que o pedido lhe fazia. Se espanto, se satisfação. Não houve espanto nem satisfação aparente. Guiomar leu a carta e entregou-a à madrinha. Leste? É a primeira coisa que eu queria dizer-te. O doutor Luiz Alves pede-te em casamento. Tem de escolher entre ele e Jorge. A segunda coisa é que dos dois pretendentes, Jorge é o que o meu coração prefere. Mas não sou eu que me caso, és tu. Escolhe com plena liberdade aquele que te falar o coração. Guiomar erigiu o busto e olhou diretamente para a madrinha, com tais sinais de espanto no rosto que esta não pôde deixar de lhe perguntar. Que tens? A moça não respondeu. Quero dizer, não lhe respondeu com os lábios. Travou-lhe da mão e apertou-a entre as suas e ficou a olhar para ela como a refletir. A expressão de seu rosto passara do espanto à satisfação e desta a uma coisa que parecia a algum tempo indignação e asco. Oh, madrinha, exclamou Guiomar, porque se não entenderam logo os nossos corações, não havia mistério, pois de permeia um espírito importuno e desconsolador. Se eu adivinhara essas palavras que acabou de dizer, não teria padecido metade do que me fazem padecer há longos dias. Padecer? Padecer, nada menos. Mas deixemos isso. Foi o seu coração que falou e o meu que ouviu. Posso agora dizer-lhe francamente o que sinto sem receio de afligir. Não precisava dizer mais nada. A escolha que ela ia fazer estava já indicada, pelo menos. Entendeu-a a baronesa, que fechou o rosto e suspirou. A afilhada ouviu-lhe o suspiro e percebeu a tristeza súbita. Arrependeu-se de ter ido tão longe. Percebo, respondeu a baronesa. Quer dizer que de dois pretendentes escolhe o doutor Luiz Alves? A moça conservou-se calada. A madrinha olhava para ela com uma expressão de ansiedade que a afligiu. Fala, repetiu a baronesa. Escolha o senhor Jorge, suspirou Guiomar depois de alguns instantes. A baronesa estremeceu. Falas sério? Não creio. Não é esse o sentimento do teu coração. Vê-se que não é. Queres iludir-me e a ti também. Percebo que o não amas. Não o amaste nunca, mas amas ao outro, não é? Que tem isso? Não me dá o prazer que eu teria se... Que importa, se fores feliz. A tua felicidade está acima das minhas preferências. Era um sonho meu. Desejava-o com todas as forças. Faria o que eu pudesse para alcançá-lo, mas não se violenta o coração. Um coração, sobretudo, como o teu. Escolhes o outro, pois casarás com ele. Vê o leitor que a palavra esperada, a palavra que a moça sentia, vir-lhe do coração aos lábios e querer rompê-los. Não foi ela quem a preferiu, foi a madrinha. E se leu atento o que precede, verá que era isso mesmo o que ela desejava. Mas por que o nome de Jorge lhe roçou os lábios? A moça não queria iludir a baronesa, mas traduzir-lhe infielmente a voz de seu coração, para que a madrinha conferisse por si mesma a tradução com o original. Havia nisto um pouco de meio indireto, de tática, de afetação, estou quase a dizer de hipocrisia, se não tomassem a má parte para o vocábulo. Havia, mas isto mesmo lhe dirá que esta Guiomar, sem perder as excelências de seu coração, era do barro comum de que Deus fez a nossa pouco sincera humanidade. E lhes dirá também que, apesar de seus verdes anos, ela compreendia já que as aparências de um sacrifício valem mais, muita vez, do que o próprio sacrifício. A baronesa acabara de falar. A alegria do rosto de Guiomar confirmou a sua primeira impressão. E se a escolha era contrária ao que ela desejava, a satisfação da afilhada pagou-lhe tudo quanto ela ia perder. Era assim aquela alma de mãe, boa, dedicada e generosa. Oh, madrinha, obrigada, exclamou a moça. Não me fica odiando? Oh,
exclamou a baronesa com um tom de repreensão, e puxou-a para si e abraçou-a com amor. Guiomar correspondeu ao movimento e as duas confundiram as suas alegrias íntimas e afeições sinceras. Mrs. Oswald viu-as daí a pouco risonhas e entendidas. Era fácil concluir qual dos dois pretendentes vencera. Guiomar não receberia de tão boa cara o sobrinho da baronesa. Tudo estava acabado, e talvez que a sua própria pessoa padecera naquele lance último. A baronesa pedira a Guiomar que lhe explicasse a que padecimento se aludira, mas a moça preferiu não dizer nada, não só por não afligir a madrinha, como por não dar um aspecto da rivalidade à situação entre ela e Mrs. Oswald. A escolha estava feita, o consentimento dado. A baronesa respondeu nessa mesma tarde ao pretendente feliz. Estevão teria manifestado ruidosamente toda a alegria que semelhante resposta lhe causaria. Sua alma apaixonada e exuberante contaria a Deus e aos homens aquela imensa fortuna. Luiz Alves encerrou o prazer. Aliás, grande, dentro de si, pensou na moça e no futuro alguns instantes, mas não falou deles a ninguém. A baronesa escreveu neste mesmo dia ao sobrinho, comunicando-lhe a resposta de Guiomar. Os leitores não terão dificuldade de admitir que o coração de Jorge não sentiu o golpe profundamente, mas sentiu alguma coisa. Não foi nessa noite à casa da tia. Não foi também na segunda. Na terceira chegou a descer as escadas. Na quarta embicou para Botafogo. Tudo está acabado, disse-lhe a tia verdadeiramente sentida. Acabado, suspirou Jorge. Agora é preciso ânimo. Espero que serás homem. Oh, serei homem, suspirou outra vez Jorge. E dois suspiros arrancados do peito de um homem tão grave deviam ser, por força, dois suspiros gravíssimos, como facilmente acredita o leitor. Efetivamente, a fisionomia do moço não tinha abatimento nem aflição. Não amarrotava o menor vestígio de noite mal dormida, menos ainda de lágrimas enxutas. Alegre não era, mas grave e austera, como irá trazia sempre a contrastar com o retesado do bigode. A baronesa imaginou, contudo, que a dor do sobrinho devia tê-lo mortificado muito. Apertou-lhe as mãos com ternura e disse-lhe ainda com as palavras de animação. Imagine-se o que seria o primeiro encontro de Jorge com Guiomar. A moça estava serena, talvez risonha e até compassiva. Se tivesse de casar com ele, odiara-o de certo. Agora já lhe perdoava o amor. Jorge, pela sua parte, não deixou de ficar um tanto abalado, em parte comoção, em parte constrangimento, sendo, porém, o constrangimento maior do que a comoção. Nos lábios pairou-lhe um desses sorrisos em que o olhar penetrante do povo ou a sua imaginação pitoresca descobriu a cor amarela. Se outro fosse o aspecto, é provável que ela lhe conservasse, ao menos, o respeito, mas aquele sorriso perdeu de todo no ânimo de Guiomar. Na primeira ocasião que se lhe ofereceu, expandiu-se Jorge com Mrs. Oswald. Perdeu-se tudo, murmurou ele. A inglesa não respondeu. Jorge continuou ainda a falar e a inglesa a ouvir, mas a ouvir só, e a querer diverti-lo naquele assunto. Tudo se perdeu, disse enfim o sobrinho da baronesa. Talvez por culpa sua. Minha? Perguntou Mrs. Oswald. Sua. Mas Jorge hesitou um instante. Não mostrou calor suficiente, disse ele enfim. Que quer? Disse Mrs. Oswald. O coração não se pode dominar, nem há meio de impor-lhe um sentimento. Dona Guiomar é uma santa criatura, ama deveras ao seu rival. Há nada mais justo que casá-los? De maneira que tudo era lícito fazer-se na suposição de que ela não amava o outro, mas uma vez que ama. Luiz Alves, na noite do dia em que recebeu a carta, foi à casa da baronesa, que o recebeu com o melhor dos seus sorrisos. A felicidade de Guiomar fazia completamente feliz. Nem iras, nem sentimentos, como anunciara Mrs. Oswald. Todo o castelo de cartas caíra por terra, desde que a sinceridade da baronesa interveio.